Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Durante esse período litúrgico da Quaresma, nós somos instados a estarmos atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, porque através do seguimento das suas indicações podemos, de fato, encontrar a via da nossa santificação e, portanto, da nossa felicidade enquanto pessoas capazes de responder generosamente ao apelo de Deus. A profecia de Jeremias que nós ouvimos apresenta de um modo todo particular a confiança que ele manifesta em Deus. Atende-me, Senhor. É o apelo e a oração que Jeremias faz. Ao mesmo tempo, ele lembra da missão que ele recebeu de a presença de Deus interceder pelas pessoas humanas. Jeremias, nós sabemos, é o único profeta chamado por Deus para que, no testemunho de uma vida celibatária, pudesse testemunhar a sua vida totalmente entregue à causa do reino. E é justamente por isso que também quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Aparece então, numa das narrações dos Santos Evangelhos, dizem que tu és Jeremias. Isto porque o próprio Jesus tinha assumido a condição de celibatário, eunuco, pela causa do reino de Deus. O Evangelho que nós ouvimos nos apresenta a mãe, dos filhos de Zebedeus, Tiago e João, que dá a Jesus a oportunidade para falar do serviço e do martírio como beber o cálice. E então, a pedido da mãe, Jesus pergunta, se são capazes de beber do seu cálice. Eles respondem sim.
bebereis do meu cálice, mas quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, depende somente do Pai. E o texto inicia Jesus falando claramente da sua paixão, morte e ressurreição. É importante a gente notar que o caminho do sofrimento Jesus o prevê, mas ao mesmo tempo ele aponta aquilo que o Pai vai lhe dar. Ele ressuscitará. E é justamente nesse contexto, né, de uma vocação aberta para a eternidade que nós podemos ainda, na nossa condição de pessoa humana, vivendo neste mundo, seguir os mesmos passos de Jesus, o Filho de Deus, que assumiu em tudo a nossa condição, menos o pecado. Portanto, se o próprio Filho de Deus passa pela perseguição, pela condenação, pelo sofrimento, né, então nada disso será tirado também da nossa vida. Tanto quanto o Pai lhe deu forças para passar por esses momentos, e como coroa da sua entrega por amor, ele o ressuscita, também a nós se destina esta belíssima vocação para a plenitude. Também nós seremos transfigurados. Também nós, como Jesus, seremos ressuscitados. Por isso que o convite ao serviço. Serviço a começar por aqueles pequenos gestos. A grande verdade é que todos nós, pessoas humanas, dependemos um dos outros para tudo quanto temos necessidades no cotidiano das nossas vidas. Se isto que é verdade, vivido como dimensão de que também com a minha contribuição coloco, né, as minhas capacidades, também tudo quanto possa ter a serviço, então estaremos de fato vivendo essa nossa condição de seres sociais, mutuamente dependentes uns dos outros. Mas Jesus coloca um ideal, né, muito sublime, quando tudo aquilo, desde as mais pequenas coisas do dia a dia, nós o fazemos com espírito de serviço, seguindo o seu exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E servir não é simplesmente fazer coisas e atender as necessidades dos outros, mas, sobretudo, uma vida à disposição das pessoas. Eu vim para servir de Jesus e, sobretudo, dar a minha vida como resgate em favor de muitos. E também a nossa existência cristã possa servir para contribuir, na medida de quanto Deus queira se dispor de cada um de nós, também para o resgate, sobretudo daquelas pessoas que precisam do serviço que nós podemos prestar para que se voltem para o Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E com confiança agora de filhos e filhas, vamos a esse Deus que é nosso Pai, que enviando o seu Filho nos mostrou a sua grande prova de amor, e levar confiantes as nossas humildes preces de filhos e filhas.